Vitalício eu só concordo para um setor, viu? Para uma coisa, que é no podcast, que o André me determinou como participante vitalício do podcast. Então eu fico feliz. Eu não sou vitalício, não, hein? É o único vitalício que eu concordo, viu? O único, viu? Eu não tô como vitalício, não. Eu ainda tô como mandato tampão, viu, Carboni? Eu tô com esse moral todo. Tu vai ser avaliado pelo teu desempenho aí. Fica tranquilo. Boa. Olá, estamos começando o Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil. Eu sou André Carboni, sou o mediador dessa discussão maravilhosa de Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, os nossos blogueiros que são as renas de Natal desse jornalismo esportivo brasileiro, já que eles levam a informação até as pessoas. E aí, Alexandre Pretzel, como está nesse clima natalino? Olha, meu caro André, eu tô mais pra Papai Noel, viu, do que pra rena, viu? É um negócio realmente impressionante, né? Agora, eu vou dar um presente ao outro participante do blog, do podcast, perdão, porque nós dois temos blogs, né? Eu vou dar um óculos pra ele, um óculos fashion, viu, que eu já encaminhei, inclusive, pra ele, onde ele evitou fazer a sua apresentação de óculos aqui no nosso podcast ao vivo. Por favor, Jorge, isso, mostre o óculos. Olha aí, ó, parece um professor de filosofia de um cursinho pré-vestibular. Grande figura. E aí, Nicola, tudo bem? Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, seja lá o horário que vocês estiverem assistindo, ou vendo, ouvindo, aquela coisa toda, né? O óculos se faz necessário apenas quando eu vou fazer leituras, e eu não vou ler nada que vocês escrevem, vou ouvir, então não há necessidade desse óculos, com o qual ainda estou me habituando. Depois de 41 anos de idade, passei a usar óculos, e a recomendação no estilo foi uma sugestão de André Carboni, tá? É bom que se diga. Bora discutir, bora debater. Espero que hoje o Pretzel esteja mais humilde, que eu tenho sentido ele, Carboni, não sei se você percebeu também, extremamente estrela. O cara deslumbrou. Recentemente, não sei por qual motivo, ele acabou deslumbrando, mas tudo bem. Aliás, o André, se tu me permite, viu? O Nicola tá fazendo 41 anos há uns 10 anos, cara, desde que eu conheço ele. É um negócio constrangedor, cara. Sou de 80. O cara não sai dos 41. E eu tô chegando perto dele já. Pretzel. Cada ano que vai, eu chego mais perto. Mas tu é um cara de mentalidade. Tu é um cara de mentalidade mais jovem que a gente. Então, muito mais. Eu não. O Nicola tem 41 de idade e uns 72 Nicola. De mentalidade, mais ou menos. Pode ser. Eu sou mais velhinho mesmo, tem razão. Nesse sentido, faz sentido. E sobre o Pretzel estar estrela, né? Eu vi comentários no último podcast de, nossa, que o Pretzel não deixa ninguém falar, que ele se acha o dono do podcast. Mas tudo bem, a gente vai seguindo aqui. Eu tento ser o mediador, né, da discussão dos dois, mas o Pretzel acaba dominando. Vamos lá, hoje a gente vai discutir sobre o futebol globalizado. Depois da Lei Bosman, de 1996... o time europeu que tem muita grana e muita torcida, com uma marca internacional, pensei esse time nunca vai diminuir de tamanho. É o que eu pensava. Aí eu vi isso acontecer pela primeira vez com o Milan, que tinha uma grana inacreditável nos anos 2000 e na última década simplesmente diminuiu de tamanho. Nessa década parece estar voltando com investimento. E isso eu estou contando, eu falei times com grana e torcida. Não vale para essa conta, para essa impressão, o bilionário que compra o time e passa a investir bilhões, porque se ele sair, o time imediatamente volta para onde estava. Mas, Alexandre Pretzel, parece que o Barcelona está diminuindo de tamanho, e a saída do Messi foi a certeza disso. O que você acha desse movimento? Isso mostra, Pretzel, que existem ainda ciclos no futebol? Existem, por incrível que pareça. E aí você lembra do Milan. O Milan, pra mim, foi um dos maiores times que eu vi jogar na minha vida. O Milan de 88 a 90, com Galli, Tassotti, Costa Curta, Baresi, Maldini, Ancelotti, Rijkaard, Donadoni, Evani, Gullit e Van Basten, técnico Arrigo Sacchi. Esse time era uma máquina de jogar futebol. Fora o Milan da década de 60, que era fortíssimo também. Aquele Milan do Kaká, onde o Kaká foi campeão do mundo e melhor do mundo, aquele Milan é o terceiro Milan da história. O grande Milan mesmo foi o de 88 a 90, que era um timaço.
E aí você vê o Milan cair, por quê? Porque tinha um mecenas, tinha o Silvio Berlusconi com a sua Fininvest, onde comandava o clube, né? Depois que a Fininvest praticamente afundou e o Milan foi vendido, né? O Milan realmente caiu de patamar, e hoje, para mim, até as pessoas ficaram bravas comigo, que eu comentei 2 jogos do Milan, inclusive Porto e Milan. Para mim, o Porto ganhou de 1-0 na Champions. Eu falei que o time do Milan era horroroso na segunda rodada. Vários torcedores pegaram no meu pé, outros concordaram que o time é fraco, né? Tanto é que não passou da primeira fase da Champions, mesmo caindo num grupo difícil. Mas o Milan é um grande exemplo. Parabéns, André. E o Barcelona me assusta, porque o Barcelona parece que ninguém entendeu a saída do Messi. E pra gente ver a força que o Messi tinha e carregar o time nas costas, cara. Porque esse mesmo time que tá jogando lá já jogava na temporada passada. E o Messi carregou esse time, quase levou o time ao título espanhol, se não fosse o péssimo técnico Ronald Koeman, que atrapalhou o time do Barcelona. Então, para vocês verem o tamanho de um jogador que carregava o time nas costas. E a saída dele deixou um vazio, e deixou um vazio não só no time, o vazio financeiro já vem da outra gestão, a bolha do Barcelona explodiu, e agora a retomada com Xavi, ela vai demorar, e pelo menos a médio prazo, sem dúvida nenhuma, né? Mas me assusta ver o Barcelona, uma força gigantesca, também estar nessa situação. Legal que esses 2 exemplos que tu deste, nenhum tinha um dono, né? Um dono absoluto, como tem o Chelsea, como tem o próprio Liverpool, como tem o Paris Saint-Germain hoje. Então, o City. Então, daqui a pouco, de repente, é melhor ter um dono. Ter um dono mesmo que você talvez não passe por esse momento muito delicado. Tu tem toda a razão. Ciclos acontecem no futebol e estão acontecendo em todos os lugares. Nicola, não era de se pensar que esses ciclos não aconteceriam mais desde que o futebol se profissionalizou? Na teoria sim, na prática não. Ô Carbone, o Barcelona, ele é administrado, ou era administrado nos últimos anos, no melhor estilo de administração de futebol no Brasil. O Barcelona cansou de contratar jogadores que você, o Pretzel, eu e quem tá nos assistindo não entendeu absolutamente nada. O que falar do Douglas, lateral direito, jogando no Barcelona? O que falar do Henrique, do Keirson? Enfim, uma infinidade de atletas não só... Pois é, mais recentemente, o cara que não havia conseguido decolar no futebol brasileiro. Então, assim, e não para só nas contratações, para nas operações. Já teve presidente do Barcelona sendo investigado, sendo levado às últimas consequências pela justiça espanhola, por associação com empresas chinesas, por uma série de condutas nada profissionais. É assim, o Barcelona é gigante, porque foi capaz de construir uma história das mais bonitas no futebol mundial, porque tem por trás dele um movimento separatista. Ser Barcelona representar a Catalunha, e tem todo aquele movimento de tentativa de separação da Espanha. Então não é só um clube, é muito mais do que um clube. Inclusive esse é o lema do Barcelona. Só que, exceto por tudo isso, pela história maravilhosa dos últimos tempos, é um clube extremamente mal administrado. E essa bolha em que o Barcelona se meteu, ela parecia ser questão de tempo para estourar. O contrato de renovação do Messi, o último contrato assinado, é assustador. O Messi ganhava cerca de 50% do que custava toda a folha salarial do Barcelona. Parecia justo, né, Nicola? Ele carregou o time. Parecia. Não sei, Pretzel, mas, não, tu tem mas razão. É que assim... Sim, tu tem razão. A gente pode até discutir isso, mas é que assim, o Barcelona não comportava esse investimento estipulado para o Messi. E assim, era questão de tempo. Eu acho que o Barcelona tem potencial para se reconstruir, mas não é uma reconstrução da noite para o dia. É algo que demanda tempo, organização, sanear custos, ter por 1 ou 2 temporadas um elenco não tão bom, mas jogar no Barcelona segue sendo uma enorme grife, né? Por exemplo, a gente pode falar sobre atletas que são disputados no mercado. O Cavani tem a Juventus, tem o Barcelona e tem o Corinthians. Se de fato ele tiver as 3 propostas e as propostas forem parecidas, a tendência é que ele vai escolher o Barcelona, porque mexe com o imaginário de todo mundo. Nesse mesmo grupo aí? Pois é, o Pretzel. Mas o pior não é nem o Cavani, cara. Porque o Cavani, essa discussão também renderia um outro podcast inteiro. Mas assim, o Cavani ainda tem um
uma justificativa, porque o Cavani, em vários momentos da carreira, alegou que gostaria de estar mais perto dos pais, né, que moram no Uruguai, e estar na América do Sul seria um caminho. É um cara em fim do contrato. O que mais me causa estranheza é quando eu escuto gente do próprio Corinthians falando em Lewandowski e Luis Soares. Aí eu pretzo. Aí é a maluquice do mundo. Não, o Lewandowski, não, cara. O Grêmio, em que país em que planeta a gente vive, cara? O Grêmio que acabou caindo, vocês lembram do Grêmio? O Grêmio ficou 90 dias falando do Cavani. 90! Foi um fiasco, pro Cavani. Mas é o irmão do Cavani, eu vou te falar também, viu, Petro? Eu sei, você que detesta empresários, esse não, eu vou te falar. Eu não detesto empresários, eu só acho que eles têm um poder gigante, eles são maiores do que os clubes, e isso tá errado, só isso. E, Pretz, você acha que essa queda do Barcelona é o mercado se adaptando em algum momento? Você vê a cota de TV minimamente mais justa no Campeonato Espanhol. Outros times começam a investir bastante. Nesse momento, assim como a gente pode pensar no esporte americano, a gestão faz toda a diferença nesse caso. Ainda não estamos nesse pé de igualdade que estão as competições americanas, não é isso. Mas você não acha que teve uma adequação do mercado aí para cima, para tentar bater o Barcelona e o Real Madrid, que são os dois gigantes há muito tempo, e eles... A divisão da cota eu achei que nunca ia diminuir e esses times iam se perpetuar no poder, mas não é o que acontece, né, Pretz? Não é. Inclusive, até entrevistei agora, se vocês puderem me ajudar, o representante da La Liga aqui no Brasil. Não me lembro o nome dele, acho que é Augusto, alguma coisa assim. E aí eu entrevistei ele no meu canal o ano passado, na época da pandemia, e ele falou que a La Liga tinha mudado totalmente as suas regras até para que houvesse mais competitividade. Porque o que se falava sempre, né? A tal da espanholização. Lembram disso? Só Real Madrid e Barcelona que ganham, nem o Atlético ganhava. O Atlético também era reduzido a pouca coisa, e aí os dois dominavam tudo. Receitas, direito de TV, tabela, tudo, mercado, não tinha jeito. E aí o que fizeram? A La Liga se adaptou ao modelo, chegando próximo do que é a Premier League. E dando força e ajudando também clubes que estavam em situações financeiras delicadas, para que houvesse uma competitividade maior. E a gente vê. É claro que Real Madrid, Barcelona e Atlético estão dominando, mas o Sevilla toda hora, o Sevilla ganhou a Liga Europa de novo, disputa a Champions toda hora, a gente vê o Valência ainda um pouco alternando, tem altos e baixos, mas tu tem o Betis agora entre os 3 primeiros do campeonato, tem a Real Sociedade sempre chegando a incomodar, né? Então assim, melhorou um pouco a competitividade. E aí me parece que o Barcelona não soube controlar isso. E o Barcelona tem a questão dos sócios, né? O Barcelona não é como o Chelsea, não é como o Manchester United. O Barcelona tem a participação dos sócios. A eleição para presidente, ela acontece, né? O presidente ele é eleito pelos sócios. O Juan Laporta está voltando agora para tentar uma remodelação, talvez, né? E lembrando que vocês lembram daquele livro do Ferran Soriano, que hoje está no Manchester City, né? A bola não entra por acaso. Foi quando ele explicou que quando ele chegou ao Barcelona, o Barcelona estava numa situação parecida com essa de agora. Né? O Barcelona era uma confusão, balanços ruins, mais gastos do que arrecadação. E aí eles reformaram o Barcelona e transformaram o Barcelona naquela potência que a gente viu até a chegada do Guardiola, definitivamente, com aquele timaço que impactou o futebol. Mas a conta chega, né? Tem uma frase de um ex-presidente aqui no Brasil, tá toda hora dizendo, a conta vai chegar, só que no clube dele, ele quebrou o clube. Então, isso aí a gente tem que filtrar bem o que está acontecendo. Mas que me surpreende realmente isso, e acho que sem gestão hoje tu não faz futebol, eu acho que isso é o mais correto, né? Aqui no Brasil a gente está cansando de ver vazou o áudio do nosso amigo Muricy Ramalho, eu gostaria de citar isso, quando ele cita o Corinthians no áudio vazado do São Paulo. Pô, nós não temos nada aqui, mas o Corinthians não tem nada também, conseguiu montar um time, sim, mas de que jeito? Então, certo? Eu acho que aqui se pensa primeiro no resultado, na taça. E até no São Paulo me disseram uma vez que um treinador vitorioso no Brasil chegou para o presidente recente e disse o seguinte: ô fulano, gasta o que tem e o que não tem, porque no final o que importa são as taças. A torcida vai valorizar são os troféus, não vai querer saber se o clube está endividado ou não. Esse é o pensamento da grande maioria, é um técnico recente aí vitorioso. Esse pensamento é da grande maioria no Brasil. Então, sem gestão, não tem jeito.
É como o Nicola tem falado há um tempão, como eu também concordo com ele, a gente tem debatido. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro hoje, mesmo com muito debate e com muita discussão, e até da maneira como eles são geridos, ainda assim eles têm gestão. E o resultado de campo está vindo acompanhado de gestão. Até pegando o gancho no que o Pretzel está falando, Nicola, jogando essa discussão para o Brasil, eu acho que com essa diferença financeira que ficou clara nos últimos anos, dá para pensar que o Flamengo tem torcida e um dinheiro compatível com a repercussão que tem. E, coincidentemente, está fazendo uma boa gestão, coisa que basicamente nunca tinha feito até agora. O Palmeiras e o Galo, sem dúvida, têm boas gestões, mas eles têm patrocinadores mais fortes do que se imaginaria para essas marcas. Não é inimaginável pensar que Galo e Palmeiras possam diminuir um pouco de tamanho daqui a 10 anos, porque eles estão muito grandes, eles estão dominantes junto com o Flamengo. E leia-se, diminuir de tamanho seria entrar num Campeonato Brasileiro sem estar entre os 3 favoritos ao título, por exemplo, que já é o máximo que eles estão. O Corinthians e o São Paulo, pelas torcidas que tem, obviamente tem potencial para atingir esse tamanho que Galo e Palmeiras têm hoje. Você acha que esses clubes, Nicola, por não termos muitos históricos de boas gestões, basta uma gestão ruim e eles já diminuem de tamanho em alguns anos? É possível, Carbone. E o fato da gente ter gestões ruins no futebol brasileiro é que explicam o nosso equilíbrio. Não fosse pela falta de profissionalismo. Por exemplo, muita gente me pergunta, Nicola, por que você não vira presidente da Portuguesa? Cara, porque eu não tenho a menor capacidade para ser presidente da Portuguesa. Ah, mas claro que você tem, Nicola, você vive do futebol, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas no futebol, eu não sei gerir pessoas. Pra ser um gerente de futebol, talvez desse. Mas como presidente, que é a grande pergunta, né, Pretz? Eu não sei gerir pessoas, eu não sei absolutamente nada de recursos humanos, eu tenho um monte de coisa que eu precisaria me preparar para... que é nosso colega, foi presidente da Lusa, né? E ele viu que a situação era complicada, né? E a Portuguesa só degringolou, ou só piorou sua situação. Não dá pra dizer que ela já vinha num estado muito ruim e piorou. Um abraço pra ele. Não, sim, não, inquestionável isso, mas não basta você ser um grande cara, não basta você ser um torcedor apaixonado, né? Você precisa ter muita capacidade, muito estudo, enfim. O Carbone, hoje a gente tem assistido no futebol brasileiro a um fenômeno interessante de clubes pequenos e médios, muito bem estruturados, mais do que estruturados, muito organizados. Vou citar o Ceará, o Fortaleza, como 2 casos específicos. Mas o Bahia também é organizado, né? E caiu. Também tem isso. O Grêmio também é organizado. Também. Mas em geral, o Pretzel, o exemplo do Grêmio é a exceção. O time que cai organizado é a exceção, não é a regra, né? A regra é cair porque está bagunçado. Caíram 2 organizados. 2, né? Bahia e Grêmio. O Bahia... Então, porque erraram muito no futebol, claro, né, Pretzel? Eles são muito organizados, financeiramente saudáveis, mas embora o Bahia tenha atrasado salários e tal, mas assim, erraram muito no futebol, erraram muito, né? E aí volta a pergunta do Carbone, né? Uma má administração pode complicar tudo? Pode, porque não existe muito lastro, né? O maior lastro do futebol brasileiro é do Flamengo, que tem 40 milhões de torcedores por trás e tem gerado muita receita. Com fan token, com bilheteria, com sócio torcedor, com patrocínio, com fornecedor de material esportivo. Enfim, tem muito assunto pra gente debater mais sobre isso. Mas só para citar um caso específico, eu até contei em vídeo no blog aqui. O Atlético Mineiro tinha um contrato de fornecimento de material esportivo interessante com a Lecoq Sportif. Os caras criaram 2 campanhas do Manto da Massa que foram um enorme sucesso. 120 mil camisas vendidas num piscar de olhos. Faturamento superior a 12 milhões de reais líquidos. Só com essa ação num ano e depois no outro ano. Só que o Atlético, que mudou de tamanho depois da chegada da família Menin, o Atlético foi pesquisar como é que era o comportamento das outras parcerias, do Corinthians, do Palmeiras e do Flamengo. Aí ele notou que o Flamengo ganha 40 milhões de reais da Adidas, constatou que o Corinthians ganha 30 milhões de reais da Nike, e verificou que a Puma paga ao Palmeiras 25 milhões de reais, e que o contrato com a Lecoq Sportif não representava 1/10 do que ganha o Flamengo. Apesar do sucesso na venda das camisas, dos uniformes bem confeccionados. Ele falou, peraí, eu mudei de tamanho, eu compito com esses caras dentro de campo.
Então, a partir de agora, eu preciso encontrar uma empresa que me pague algo proporcional, algo parecido. Então, assim, eu desviei completamente o foco, né? Mas é só para mostrar que, assim, a gestão é fundamental, cara. A gente tem um campeonato extremamente equilibrado pela má gestão, porque hoje sai esse presidente que é bom, entra outro e a coisa desgoverna de uma maneira sem precedente. E sabe uma coisa, Pretzel, que eu vejo que deixa os ciclos do futebol um pouco mais longos, evita essa troca rápida de ciclo, é o prêmio por competições. Eu realmente não consigo entender, eu acho que está claro para todo mundo, depois de mais de 100 anos de futebol, que o importante da taça não é o prêmio em dinheiro, e sim a glória, e sim aquela taça. Ninguém se importa se tal torneio dá mais dinheiro do que o outro. O Campeonato Brasileiro sempre vai ser maior do que a Copa do Brasil, independentemente da Copa do Brasil dar mais dinheiro ou não para o campeão. Mas esses prêmios por competição, e aí eu queria saber a opinião do Pretzel sobre isso, para mim são a catapulta da desigualdade. Eu acho que assim, não pode Palmeiras e Flamengo estarem disputando um título da Libertadores e o gol do Daverson valer 40 milhões a mais. É muito dinheiro, é um craque que o Palmeiras, ou o vencedor daquela partida no caso, pode contratar mais no outro ano. E aí você premia o campeão e cada vez mais esse ciclo vai ficando lá em cima. É o que acontece muito no futebol europeu. Você acha que esses prêmios pro futebol brasileiro, Pretzel, eles têm que ser mais como o Campeonato Brasileiro? Tipo, depois de um ano inteiro, o primeiro ganha 30, o segundo ganha 11. Não, mas mais ou menos por aí. Aí tu já estabelece um critério interessante. No teu campeonato de pontos corridos, que é o teu campeonato que não muda a regra, que não muda regulamento, ele já tem um prêmio estipulado com uma diferença pequena. Então, olha, há muito tempo que eu achei que não ia acontecer isso, mas eu estou cumprimentando a CBF. Isso é algo histórico. Eu estou cumprimentando a CBF por distribuir 335 milhões de reais aos times da Série A, do primeiro ao 16º. Então, o 16º, que foi o Juventude, vai levar 11 milhões. Isso é um baita de um dinheiro para o Juventude. Independentemente de cota de TV, né, de plano de sócios, de patrocínio, isso aí é um baita de um dinheiro para o Juventude. O Juventude talvez pague aí 3, 4 meses de salário só com o prêmio do Campeonato Brasileiro. Então, como é bom e como é forte, como é importante tu estar na primeira divisão, tu permanecer. Agora, André, títulos de Copa, eu acho que tem que ter uma diferença grande mesmo. Acho que tem que ter, o campeão tem que ser valorizado em relação ao vice. Nessa eu vou discordar de ti. Eu acho que o campeão da Champions tem que ganhar mais do que o vice, na minha opinião. Que tem que ganhar mais do que o terceiro. Que o terceiro tem que ganhar mais do que o quarto. Eu penso dessa maneira. O que eu não aceito e não entendo é o seguinte. Vocês sabiam que o campeão da Série B não leva um centavo. Ele leva só um troféu. O campeão da Série B, que esse ano foi o Botafogo, o presidente do Césio Melo estava me falando, que foi uma vergonha, foi constrangedor. Não tem um centavo, é só a disputa. Na Série C e na Série D, a mesma coisa. Tu só pega o acesso, mas não pega nenhum centavo para ganhar o título. Quer dizer, claro que o campeão te leva para a terceira fase da Copa do Brasil, mas isso ainda é muito pouco. Te dá 1.700.000 de cota. O campeão da Copa Verde também. Mas ainda assim, campeão da Copa do Nordeste também. Na Copa do Nordeste acho que tem um prêmio em dinheiro. Pequeno, mas tem. Então, cara, a Supercopa do Brasil, ela é mais importante que a Série B, senhores? E a Supercopa paga 5 milhões de reais. E é um jogo só. O campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro. E a Série B não tem um centavo. Quer dizer, isso tá errado. Agora, Andrezinho, eu acho que em Copas eu sou favorável ao campeão ganhar bem mais que o segundo. Porque não é fácil de ser campeão de Copa. É isso que eu penso. E aí, Nicola? Então, existia até esse ano de 2021 uma desproporção dos valores da Copa do Brasil. Isso ocorre porque a Globo, na última renovação de contrato, viu a concorrência fazer propostas consideráveis, e a Globo se viu na obrigação de aumentar as cifras, e isso foi transformado em prêmio, né? É por isso que o Atlético Mineiro ficou com 56 milhões de reais pelo título. A gente tá gravando antes da partida final, mas eu tô me fazendo valer dessa
convicção por causa dos 4-0 no jogo de ida. Nada Então contra, o Atlético mas o Mineiro Galo fica é campeão, é isso. Nada contra. Pois é. O Atlético Mineiro fica com 56 milhões, o Atlético Paranaense com 23 milhões. São 33 milhões de diferença. Mas o outro questionamento que o Carboni fez é por que a Copa do Brasil paga mais do que o Campeonato Brasileiro, né? Vou repetir o número. Só pelo título na final foram 56 milhões para o Galo. E o Galo, que foi campeão do Brasileiro por 38 rodadas, embolsou com um reajuste anual 39 milhões e 600 mil reais pelo título do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que o brasileiro também paga outras cotas, né, Carboni? Pelo número de jogos transmitidos em TV aberta e aquele valor que é fixo para todos os clubes. No final das contas, a gente cria um cenário em que os campeões têm enorme capacidade para o próximo ano, os perdedores ficam pelo caminho. E especialmente num ambiente em que os caras aqui são absolutamente inconsequentes e saem gastando, contando com a grana dos títulos, isso é muito preocupante. O Cruzeiro, ele quebrou por uma série de coisas, especialmente porque teve dirigentes corruptos, que pensaram só neles. Mas a justificativa para vários movimentos que eles faziam é, se a gente for campeão da Copa do Brasil ou do Brasileiro, a gente paga as contas. E aí bastou um ano que não ganhou nada e o negócio, vocês viram como é que ficou. E você acha que o Pretzel eu não sei se ele só jogou isso no ar ou se é a opinião dele. A saída Pretzel é ter um dono? Você acha que tendo um dono tudo fica mais responsável e evita, eu acho, esse ranço de clubes sociais que a gente tem, que todo mundo quer mandar um pouquinho ali dentro? Pessoal, nesse momento que a gente está aqui gravando para o nosso internauta, o São Paulo ainda não definiu se vai mudar o estatuto ou não. E uma das coisas que é o maior atraso em clubes de futebol hoje, na maioria, são os chamados conselheiros vitalícios, certo? O São Paulo tem 120 conselheiros vitalícios. Vocês imaginam um cara que vai ser conselheiro a vida toda, que ele tem benesses que o sócio torcedor não tem, sendo que ele não sabe nada de futebol, mas ele tem um poder de voto gigantesco, ele tem uma barganha gigantesca na mão, mesmo talvez nem sendo São Paulino. Olha o exemplo que eu tô dando, e é a realidade. E pega Palmeiras, pega Santos, eu tô falando do de São Paulo. No Grêmio e no Inter não tem vitalícios, tem só os conselheiros natos, que são os ex-presidentes. Esses vão ser conselheiros a vida toda. Então, cara, olha o que no Flamengo tem vitalício também, se eu não tô enganado. Então olha só o que são essas Todos coisas. O Vasco tem os grandes beneméritos, caras que não sabem o que tá acontecendo. O cara não sabe quem foi o Roberto Dinamite, mas ele tem um poder de voto gigantesco. O São Paulo hoje é o clube mais antidemocrático e atrasado que tem. Mas tem um projeto lá do ex-conselheiro José Mansur que foi colocado para o clube virar empresa. E o São Paulo nem colocou em votação. Nem colocou em votação. A saída para mim é o clube empresa, sim. Com responsabilidades e com cobranças e com punições. Porque é como o Nicola disse. Também não adianta tu transformar a empresa, como o Bahia já tentou, né? A parceria com o Banco Opportunity quebrou. Como o Figueirense fez recente. O Figueirense é o maior exemplo recente. Fez uma parceria com uma empresa e a empresa puxou o carro e deixou o Figueirense no pincel, cheio de dívida e com pagamento de salário atrasado. Mas aí não é clube empresa, né, Nicola? Aí é cogestão. Cogestão não dá. Ou tu transforma a empresa com regras e com organograma de empresa, né? Com critérios e com regras de empresa, aí sim, com o mundo corporativo em torno do que acontece, aí tudo bem. Mas se for cogestão, deixando os conselheiros ainda terem poder, não tem jeito. E o próprio Muricy falou isso, hein, no áudio vazado, hein? O Muricy falou, a gente quer investidor, quer virar empresa lá, mas os conselheiros não deixam. Até isso foi dito. Então, Andrezinho, é difícil, mas tinha que virar empresa no Brasil. Com regras e com especificidade bem determinada. Mas, Nicola, eu vou dar ainda 2 exemplos. Vocês deram exemplos de clubes que não eram os maiores de seus países. De seu país, no caso, o Brasil, Figueirense e Bahia. Mas teve mais 2 exemplos de torcedores que não curtiam muito o dono do clube. Eu cito o Milan, que quando o Berlusconi quis vender o Milan, e uma venda altamente suspeita, ninguém sabe muito bem o que ele fez, mas o fato é que o time diminuiu o investimento depois da venda, e o Manchester United, né, que ficou vários anos aí sem contratar e ninguém suportava, né, entre os torcedores do Manchester United, a família Glazer. Você acha que também não é um perigo para os grandes times virarem empresa?
tendo esses exemplos? Cara, a escolha do investidor, que é uma via de mão dupla, né? Você tá escolhendo o investidor, mas ao mesmo tempo o investidor tá te escolhendo. Cara, é fundamental. Eu não tenho certeza se foi o Brighton, mas tem um time na Inglaterra que foi comprado por um bilionário da Malásia. E esse cara tinha como primeiras providências mudar o escudo do time, o mascote do time e as cores. Era um Bolton, time azul e branco. Qual? Não era o Bolton? Não, era outro. Isso não se negocia, né, Nicola? Isso não se negocia, Pois é. Por exemplo, o Bragantino mudou de cor, né? O Atlético mudou Paranaense de escudo, mudou o distintivo, né? E não é empresa. Mas o do Atlético, o Petralha tinha a mudança outros de motivos. marca. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o processo de transformação do clube em clube-empresa não é tão simples quanto parece. Assim, virou clube-empresa, você passou a ser bem administrado. Depende de quem está comprando o seu clube. Depende muito. E esse processo ele não pode ser feito às pressas. Se você quiser vender a sua casa às pressas, você vai vender mal. Se você quiser vender seu carro às pressas, você vai vender mal. Mas no Brasil o movimento é diferente. Não é que os caras estão esperando o momento certo para vender bem. Os clubes que chegaram no fundo do poço se colocaram à venda. O Cruzeiro, o Botafogo, a Portuguesa. As exceções são o Atlético Paranaense e o América, que tem dois caras muito acima da média, o Petralha e o Salum. Foi por isso que esses caras entenderam que eles já atingiram um teto que seria difícil ultrapassar. Tem aí a oportunidade com a Sociedade Anônima do Futebol para a gente continuar avançando. Mas os outros, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Santos, o Fluminense, esses clubes, eles só vão abrir mão. Os conselheiros que o Pretzel citou só vão abrir mão do poder que eles têm ou que eles pretendem ter se o clube deles atingiu o fundo do poço ou se os rivais que já entraram, que se transformaram em clubes empresa, se transformarem em potências. Caso contrário, eles vão ter a justificativa. O Pretzel citou o Mansur, né? O Mansur talvez seja um dos 5 caras que mais trabalham para a criação de clubes empresa há anos. Entende, hein? Cara, os caras no São Ele Paulo, se preparou. os conselheiros do São Paulo, por exemplo, os conselheiros do São Paulo, ele inclusive está ajudando no processo de transformação da Portuguesa, porque ele percebeu que no São Paulo não teria a mínima possibilidade. Debocham dele lá. Porque o cara tá preocupado com a carteirinha. Sabia? Debocham do Mansur lá no São Paulo. Debocham. Quando ele fala em clube empresa, porque eles estão preocupados com a carteirinha. Olha aí, ó. Olha o Mansur aí com esse negócio aí. Entendeu? Mas, por exemplo, pro Flamengo e pro Palmeiras hoje, eu não sei se vale a pena para esses clubes se transformarem em clube empresa. O caso do São Paulo eu acho um caso diferente. É um clube Santos que também. Hoje tem uma dívida de Santos 700 também. Milhões de reais, ele não tem capacidade de faturar nem perto disso, Pretzel. Eu contei no meu blog que o Júlio Casares está tentando viabilizar investimento internacional, sem ser como sociedade anônima, mas o próprio torcedor desconfia. Tu acha que eu vou querer investir nesse bate-papo aqui? Pois é. Vamos lá, o Nicola Pretzel Enterprise, certo? Aí o São Paulo vem e nos oferece, a gente pede o balanço do clube, né? Aí eles aprovaram o balanço, segundo eles, para defender o direito do clube, aprovaram o balanço com o maior déficit da história. Aí eu e tu, a gente se olha assim, mas vem cá, nós vamos investir num clube que aprovou um balanço com o maior déficit da história? Pô, hein? Sabe? E o retorno? Pretzel, você pode até investir. Pode. Ô, Pretzel, você pode até investir, mas você vai querer colocar uma miséria. Exato. Você vai entrar cheio de dedos. É assim, quem vai comprar o Cruzeiro e o Botafogo deve estar enxergando uma oportunidade, né, de se associar a clubes de muita torcida. Mas, cara, deve estar cheio de medo, porque são clubes com dívidas de 1 bilhão. São clubes com capacidade de arrecadação. O Cruzeiro, no ano que vem, se arrecadar 100 milhões de reais, vai ser muito. Então, esses investidores, cara, é uma via de mão dupla. Esse assunto é um assunto muito interessante, que renderia muito papo. Mas assim, eu acho que esse é o caminho, esse é o nosso caminho. A transformação, quando era só um clube empresa, existia uma série de contras que tornavam a transformação inviável. Não sei se todo mundo sabe, mas quando o clube é um clube empresa, ele paga impostos que a sociedade sem fins lucrativos, como os clubes normais, não tem. Sim. Então, a tributação que o Red Bull Bragantino paga em cima dos salários dos atletas é muito maior do que a tributação que o Corinthians paga em cima dos salários dos seus atletas. Mas por conta de uma série de movimentos que incluíram, inclusive, o Congresso Nacional, houve uma adaptação do clube empresa para a Sociedade Anônima do Futebol, que passou a oferecer uma série de prós. Então, os contras existem, mas são menores. Por exemplo, o Atlético Mineiro hoje estuda.
quer entender. Os mecenas do Galo foram até o Manchester City para conhecer o funcionamento do clube, mais especificamente da Sociedade Anônima do Futebol por lá. Como é que se deu o investimento? Quanto o cara colocou? O que tá rolando? O que funciona bem? O que funciona mal? Isso é legal, cara. Mas é a visão empresarial, né, Pretzel? De caras que são muito bem sucedidos em suas áreas e querem transformar o clube num clube profissional. Mas é a exceção, cara. A gente tem muito gestor, tem muito administrador que é péssimo. O Santos faturou de 2000 a 2021, atenção, hein, R$1 bilhão. 1 bilhão em venda de atletas. Em venda de atletas. O Santos está quebrado. E aí vocês querem me vender... Eu ouvi de vários candidatos à presidência o seguinte: pois é que o Santos gastou mais do que arrecadava. Achando isso natural, cara. Achando isso natural. É uma gozação tu ouvir esse tipo de coisa, uma gozação. Aliás, vitalício eu só concordo para um setor, viu? Para uma coisa, que é no podcast, que o André me determinou como participante vitalício do podcast. Então eu fico feliz. Eu não sou vitalício, é o único vitalício que eu concordo, viu? O único, viu? Eu não tô como vitalício, não. Eu ainda tô como mandato tampão, viu, Carboninho? Eu tô com esse moral todo. Tu vai ser avaliado pelo teu desempenho ainda. Fica tranquilo. Boa. Estamos vendo. Tem mais um podcast pro fim do ano, então a gente avalia depois. Tá. E nisso que o Nicola citou dos tributos que o Clube Empresa paga, é importante falar também das transferências, né? No momento que acontece uma transferência grande para o exterior, tem uma mordida forte do governo também, maior do que no caso do Ô, Carbone, outra coisa que muito me perguntam, só rapidinho, eu já vou te devolver. Especialmente torcedores do Atlético na rivalidade com o Cruzeiro, os caras falam: Nicola, mas se o Cruzeiro tem um novo CNPJ, por que os títulos seguem vinculados ao clube? E acho que a justificativa, até pra gente colocar para todas as torcidas, é que o ônus e o bônus continuam, né? Você continua com os títulos, mas as dívidas seguem vinculadas a você. O Cruzeiro vai ter 10 anos. Campeão, né? O Figueirense só deixou de ser campeão. O Cruzeiro vai ter 10 anos para pagar suas dívidas e 20% da receita, ou melhor, 20% do lucro mensal dessa nova empresa que está sendo constituída para administrar o Cruzeiro, 20% dessa receita é destinada mensalmente para o pagamento das dívidas. Então, se você fica com as dívidas, se você herda as dívidas, se você tem problemas de transfer ban com o antigo clube, isso impacta no novo clube. Então, se você herda as dívidas, você continua com os títulos também. Não dá para ser só positivo ou só negativo. Você herda o bônus e o ônus, né? E agora eu vou falar uma coisa que é muito recorrente entre esses conselheiros que vocês criticaram e entre as torcidas também. É o DNA do clube. Eu queria saber de vocês se isso é uma grande invenção. E eu vou dar um exemplo bem bizarro. O Fulham teve um dono, eu não sei se ele ainda é dono do Fulham, que, eu não sei se vocês lembram disso, ele fez uma estátua do Michael Jackson dentro do clube. Obviamente o Fulham não tem nada a ver com o Michael Jackson e nem o Michael Jackson com o Fulham, mas ele gostava do Michael Jackson e resolveu homenagear no clube que afinal é dele, né? Ele que comprou o clube, ele se colocou no direito de colocar uma estátua do Michael Jackson lá e a torcida ficou revoltada. Isso é apenas uma bizarrice de quando você tem um dono e ele pode fazer o que ele quiser com o clube. Mas pegando gancho nisso, Pretzel, você acha que os clubes eles têm um DNA, um jeito de jogar e um jeito de contratar que só aqueles que estão no clube há muito tempo conseguem permitir? E eu já te dou mais coisas para falar sobre isso, porque eu vejo muitas vezes falar que o DNA ofensivo do Santos, enfim, do Flamengo, que tem o DNA ofensivo. Só que eu tenho certeza que se o Abel Ferreira estiver livre no mercado e esses clubes tiverem condição, eles vão contratar, assim como o Santos pegou o Carille. Você acha que isso é um pouco história para boi dormir? Como eu costumo fazer esse gesto na televisão. Isso é uma piada, velho. Isso é a maior mentira que tem nos clubes hoje. Porque se tu mantivesse o DNA ofensivo do Santos, provavelmente o Santos cairia. Provavelmente, porque o Santos não tem qualidade do meio para frente para jogar ofensivamente. E aí o Santos jogaria aberto, de peito aberto e tomaria gol toda hora de contra-ataque.
Então foi buscar um treinador que sabe acertar a defesa e o Santos se manteve na primeira divisão. Então isso aí é muita conversa, né? Mas assim, a gente tem histórias. Corinthians e Grêmio sempre tiveram perfis históricos de times guerreiros, né? Competitivos. Nós temos histórias de São Paulo, Palmeiras, Flamengo e até o Internacional de times acadêmicos, times de posse de bola, times de qualidade técnica. A gente já teve várias histórias a respeito disso, né? Então, hoje eu acho que isso mudou muito, né? Isso é na base do resultado e de acordo com a tua urgência. Por exemplo, todo mundo enfrentou o Atlético Mineiro de peito aberto. Todo mundo perdeu. O Palmeiras não enfrentou de peito aberto e eliminou o Galo. Isso é uma verdade. Mesmo que o Palmeiras tenha jogado pelo gol qualificado, 2 empates e eliminou o Galo. Não perdeu pro Galo. Isso é verdade. Ah, mas o Hulk errou o pênalti, sim. Mas contratou um treinador que, de acordo com estratégias, fugindo da história do Palmeiras. É só pegar os títulos do Palmeiras, né, cara? Os grandes títulos, sempre com timaço, sempre com times muito técnicos. Dessa vez não precisou ter técnica, dessa vez precisou ter estratégia. Então eu acho que essa é a maior mentira que tem. Talvez um clube ainda mantenha isso. Um clube. Mas também já está olhando para o resultado. Que é o Barcelona. Né? Esse sim. Eu ia te falar que agora que... aí é que tá. Esse a torcida não admite que jogue atrás. Mas, olha o Piquet falando. A gente não pode mais tomar gol do jeito que ele tá tomando. Então é o seguinte, ó. A água tá batendo no queixo. Se o Barcelona continuar jogando abertinho com esse time meia boca aí, vai continuar perdendo Poçassunha, viu? Pro Getafe e tal, e não vai chegar na Champions. Então, atenção, tem horas que tu tem que pensar no resultado, por incrível que pareça. Temos toda essa volta aqui, Nicola, para voltar a falar do Barcelona. Times, para você, tem DNA? É uma falácia ou só o Barcelona que tem? Existe DNA, existe. Do futebol do Sul mais forte, mais vigoroso, de marcação, de identificação, por exemplo, com atletas uruguaios e argentinos. Cara, contrata um treinador pro Flamengo hoje que não seja ofensivo. O cara pode ganhar quantidade. O Rogério Ceni é um exemplo. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro e foi defenestrado pelo torcedor. No Palmeiras, se o Abel não tivesse sido bicampeão da Libertadores, a chance dele ficar seria pequena. Pois é. Se o Santos cai com o Carille, nossa senhora. Eu consigo identificar alguns clubes com DNA. Eu não sei o DNA do São Paulo. Não sei. Não sei. O DNA do Corinthians é de muita raça. O do São Paulo sempre foi acadêmico, Jorge. Sempre foi. Sempre foi. Mas com o Muricy... Você perdeu um pouquinho, Prédio? Com o Muricy, perdeu um pouquinho? O Muricy mudou. Naqueles 3 títulos brasileiros. Mudou. E o torcedor até contestava, mas quando ganhava ele ficava na boa. É o torcedor do Palmeiras, né? Então, assim, existe o DNA, mas... você é capaz de quebrar o DNA se você entregar título. Se você não entregar, aí o torcedor vem no teu pescoço. Mas será que com a transformação dos clubes em clubes empresa, esse DNA vai ser respeitado? Eu acho que seria interessante. Acho que seria legal que o investidor, o responsável pela compra de um clube, estudasse esse clube a fundo, entendesse as características, a cultura que existe por trás do clube. Eu acho bacana, acho interessante, mas não acho que esse vai ser determinante para o sucesso ou não de cada um dos clubes. Eu gosto dessa história do DNA, porque eu penso que se você chega um torcedor e fala, olha, a partir de hoje nós vamos jogar um futebol ofensivo e o time ganha, o torcedor vai adorar. Se você chega para o mesmo torcedor e fala, agora a gente vai jogar um futebol defensivo e aí ganha também, o torcedor vai gostar também, apesar de não adorar como ele adoraria. Todo mundo gosta de dominar um jogo, todo mundo gosta de ir para frente, ninguém gosta de ficar sofrendo atrás, mas ainda se tem esse mito do DNA aí. Eu acho que o DNA defensivo ele é um problema, tanto que nenhum clube, se você for ver, vocês falaram dos clubes gaúchos, mas nenhum clube nenhum clube gosta de ser conhecido como esse DNA aqui é defensivo, porque clube grande é naturalmente ofensivo, né? Ele ataca a maioria das partidas porque ele pega clubes menores que ele. Então, isso é muito curioso. Bom, mas agora considerações finais de Alexandre Pretzel e de Jorge Nicola.
sobre esses ciclos do futebol e sobre os ciclos da vida. Estamos acabando mais um ano. E aí, Nicola? Ciclos da vida são bons, hein? Vai começar comigo? Não, começa com o Pretzel, senão o Pretzel fica bravo. Ele gosta de falar primeiro, deixa o Pretzel. Até porque a minha despedida, ela vai com 2 mensagens. Mensagens natalinas, né? Eu comprei 2 presentes para vocês, certo? Comprei para o André Carboni um manual de justiça penal, onde, ele vai ler, onde ele vai ver artigos ali onde ele precisa ser justo, né? Ser justo, viu? No comando do podcast, perfeito? É interessante que quando o André estiver conosco, tenha uma balança ao lado dele, certo? Para que esse podcast seja equilibrado. Ponto. E para você, meu grande amigo e colega Jorge Nicola, eu comprei uma bússola, certo? Onde você vai diariamente buscar o reencontro com a humildade. A bússola vai te encaminhar. A bússola vai te encaminhar para esse caminho. Ai, cara, então, eu quero me despedir com essas mensagens natalinas e com esses presentes no podcast, que é uma honra estar com vocês. O Carboni, eu acho que finais de Nicola, e eu quero seus presentes pro Pretzel também, Nicola. Eu acho que esse foi o pior o comentário final do Pretzel em todos os nossos podcasts. Ele atribuiu a mim uma falta de humildade. Ô Pretzel, eu não sei em que momento, mas eu vou, quando eu tiver algum tempinho, ir atrás de sandálias da humildade para encaminhá-las a você, além de caixas de cotonete, porque às vezes eu e o Carboni falamos e você não compreende. Então, sandálias da humildade e cotonetes vão ser uma ótima pedida para o seu Natal. Em relação ao André Carboni, eu vou comprar um apito, porque eu sei que ele se frustrou demais por ter a carreira de árbitro de futebol encerrada de forma precoce por causa dos joelhos. Então eu vou dar um apito pra ele vai começar a apitar a pelada do condomínio dele, ele vai se sentir mais à vontade. Feliz Natal pra vocês, que a gente possa continuar batendo papo, se divertindo, informando e se entrosando como a gente fez ao longo de toda a temporada. Essa observação do André, eu queria ver o André na central do apito, nas transmissões, né? Porque ele é o ex-árbitro mais corporativista que tem, né? Imagina. Se eu fosse, eu só seria mais um, né, Pretzel? Não é isso, não. Muito obrigado a vocês e adorei a versão do joelho. Vou passar a adotar, que foi por causa do joelho, Nicola. Valeu. Muito obrigado a vocês. Feliz Natal a todos. Feliz Natal a você que ouve e assiste ao Segunda Bola. Valeu. Até a próxima.